Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo vídeo de biologia, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre método científico. Como eu falei no primeiro vídeo, esses dois primeiros temas, eles não caem com tanta frequência, nem são questões muito difíceis, nem são muito conteúdo. Mas nós precisamos saber para poder estudar biologia, para poder estudar ciência, tá? E o método científico, ele nos ensina como as leis e teorias foram formadas. Como hoje a gente sabe o que é e o que não é na biologia, né? Então, tudo partiu desse método científico, tá? Quem ainda não tá com o material em mãos, vá lá, né? O material tá lá na descrição do vídeo, tá? No link. Esse vídeo eu sempre compartilho no meu Instagram, né? Que a ideia é sempre postar por lá. Então, o meu Instagram e o Instagram do projeto estão aí embaixo. Nas duas biografias tem o link do meu Google Drive que tem informando qual é o material, tá? Então, baixa o material, tem material aí acessível na sua mão, ao lado, tá? Pra gente ir acompanhando. Eu sempre tento seguir a ordem que tá lá pra vocês não se perderem muito, tá? Então, dá um pause, vai lá, pega o material e volta. Então, hoje a gente vai falar sobre método científico. O que é o método científico, né? É como a gente investiga a natureza na ciência, tá? A gente pode observar alguma coisa, mas como que a gente vai lá e investiga se aquilo que a gente observou realmente é correto, se aquilo realmente acontece, por que isso acontece? Então a gente vai ver quais são as etapas, vamos dar algum exemplo e vamos responder os exercícios que eu deixei já desde alguns dias atrás, tá bom? O primeiro passo do método científico é você observar um fato, um fenômeno. Você viu algo acontecer e você percebe esse fenômeno, né? Aí você define que aquilo é um problema que você quer resolver, o porquê isso acontece, com que isso está relacionado. Então você observou um problema, tá? Você observou um fato, um fenômeno da natureza. E aí você começa a propor hipóteses. Por que que isso acontece? Por que será que isso se tornou assim? Por que que isso é diferente daquilo? E você começa a se questionar, né? A pensar o porquê. E aí você vai lá, pesquisa na literatura, vai buscar nas referências, em livros, em outras pesquisas que já foram feitas, né? Você vai consultar o material que já tem e aí você vai elaborar a sua hipótese. Eu acho que isso é assim porque aconteceu outra coisa, aconteceu isso. Então você formulou uma hipótese. Então você observou um fato, você procurou as referências e você fez questionamentos e levantou uma hipótese, tá? Como é que eu sei se essa minha hipótese é verdadeira ou não? Vou partir para a próxima fase, que é a realização de experimentos. Então, eu vou fazer experimentos, tá? Controlados em laboratório, em experimentos que sejam fidedignos, né? Que sejam controlados, tá? Por exemplo, eu não posso fazer experimentos ao ar livre, porque tem várias variáveis, pode acontecer várias coisas. Se eu vou fazer um experimento comparando uma coisa com a outra, as condições têm que ser as mesmas, tá? Para que eu possa observar as coisas de uma maneira fiel. Então, faça esse experimento controlado. Depois, eu analiso os resultados, tá? E aí, eu vou interpretar esses dados e vou ver. Minha hipótese estava correta? Minha hipótese foi confirmada? Se minha hipótese foi confirmada, se ela estava correta, aí eu passo para o próximo passo, que é publicar. Eu vou publicar essa descoberta que eu tive numa revista que seja tem um bom conceito científico, né, da comunidade científica. Eu vou mostrar meu trabalho no congresso. Eu vou publicar em algo que tenha validade científica, né, para que essas minhas teorias, tá, elas sejam aceitas por resto da comunidade científica. Até porque essas teorias, elas podem servir para outras teorias surgir, certo? Elas podem surgir para elucidar algumas dúvidas que outros cientistas tinham e dar ideias para eles pesquisarem outras coisas, e dar ideia para eles continuarem naquele campo.
Então, você tem que publicar para poder validar também o que você achou. Caso a sua hipótese não seja confirmada, pelo contrário, você veja que não era aquilo, aí você vai reformular a sua hipótese. Vai, não era isso, então vou pensar agora o que é que poderia ser. E vai reformular a hipótese. É mais ou menos assim. Tem 3 coisas que eu gostaria de frisar com vocês desse método científico, tá? O primeiro, quando eu chego na elaboração de hipóteses, tá? Para eu elaborar a minha hipótese, eu posso ir para o experimento, para a metodologia, eu posso seguir 2 raciocínios diferentes. Eu posso seguir o raciocínio dedutivo e posso seguir o raciocínio indutivo, tá? Eu vou falar primeiro do indutivo, que eu acho que é a ordem que está no material. O raciocínio indutivo é quando eu parto do pequeno para o grande. Por exemplo, eu parto de pequenas certezas para generalizar. Vou dar o exemplo que eu botei no material, tá? Cães, gatos e macacos têm coração. Mais particular esse exemplo. Cães, gatos e macacos são mamíferos. Logo, mamíferos têm coração. Então, eu parti do pequeno, né? De algumas espécies têm coração. Essas mesmas espécies são mamíferos. Então, eu generalizo. Todo mamífero, então, tem coração, tá? Nesse caso aqui, tá correto, tá? O raciocínio. Mas o método indutivo, ele tem que ser usado com muita cautela. Porque muitas vezes eles nos pregam a peça. Às vezes, mesmo as observações particulares estando corretas, a geral não vai estar, tá? Mesmo estando correto o que você está se baseando, às vezes ele vai te dar uma informação falsa. Um exemplo que eu coloquei aqui também no material. Equídenas e ornitorrincos colocam ovos. Equídenas e ornitorrincos são mamíferos. Logo, todos os mamíferos colocam ovos. E isso aí já tá errado. Eles são uma exceção, né? Os mamíferos não colocam ovos. Os mamíferos são placentários e eles são uma exceção à regra. Que é uma coisa que existe muito na biologia. Então, o raciocínio indutivo, esse método, ele induz a errar muitas vezes, tá? Tem que ser muitas observações, tá? E é muito complicado usar isso. Então, o método mais utilizado na ciência é o dedutivo. O que é o dedutivo, né? É o contrário, você parte do geral para o particular, tá? Você parte do maior para o menor. Por exemplo, coloquei aqui, primeiro exemplo. Todo mamífero tem um coração. Então, parto dos mamíferos. A parte maior, né? Mais geral. Todo mamífero tem um coração. Todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm coração. Então, eu parto do geral para o particular, tá? Posso errar no método dedutivo? Posso. Mas se a primeira premissa, a geral, tiver errada, aí a minha particular vai estar errada também. Mas se a minha primeira premissa geral tiver correta, jamais a minha premissa particular vai estar errada, tá? Então, essa é a grande diferença. Uma segunda coisa que eu queria falar para vocês é a questão de teoria e lei, tá? Qual é a diferença? Quando eu confirmo uma hipótese, eu crio uma teoria, por exemplo. E um conjunto de várias teorias forma uma lei, tá? Eu preciso de várias teorias para ter uma lei, que é uma coisa mais certa sobre aquilo. Então, a lei, pode ver, nós temos várias teorias, mas temos poucas leis, tá? No campo científico, temos menos leis do que teorias, que é um conjunto de teorias, as leis, tá? E a terceira coisa que eu quero falar é que na biologia, na ciência em geral, não existe nada que seja certo para sempre, tá? Por exemplo, eu cheguei a uma conclusão nisso. Mas essa minha conclusão, essa minha teoria, minha lei, ela é mutável. Então, a ciência ela vai evoluindo, vão existindo outras hipóteses, outros experimentos, outras conclusões. Outros cientistas vão achar outras coisas. E, às vezes, as teorias antigas são derrubadas, às vezes elas são reformuladas, às vezes são acrescentadas. Então, nada é imutável na ciência, tá? Isso eram as 3 coisas que eu gostaria de frisar para vocês. Como tem pouca coisa nesse assunto, como eu falei,
Eu vou dar um exemplozinho agora, tá? Esse exemplo, eu vou citar para vocês porque não é um exemplo que eu tirei da minha cabeça, tá? É um exemplo que o professor Jubilu, ele dá na plataforma dele. Então, vamos dar créditos aos bois, tá? Eu não vou falar 100% como está lá, porque eu não lembro direito a data, nem os nomes, tá? Mas é um exemplo bem geral para vocês entenderem como ocorre um método científico. Então, há muito tempo atrás, existe um médico que ele observou um fato, né? Que é o primeiro passo para o método científico. Que fato foi esse que ele observou? Ele observou que no hospital onde ele trabalhava, as mulheres que tinham bebê lá, que faziam parto, com as enfermeiras, morriam menos do que aquelas que estavam na ala que fazia o parto com os médicos. Então ele começou a perceber que essas que faziam partos com os médicos, elas sofriam de uma febre que eles não sabiam de onde vinha e geralmente vinham a óbito. Então essa foi a observação do fato dele. Ele observou um fato, né? Um fenômeno, que as gestantes que tinham bebê com as enfermeiras morriam menos. E aí ele começou a se questionar, nossa, por quê? Né? Por que isso? Qual a diferença, né? Todos têm parto lá no mesmo hospital. O que é que diferencia isso? E aí ele criou a primeira hipótese. Ele achou que as mães que tinham os bebês com as enfermeiras morriam menos, não tinham febre, por causa da posição, tá? Da posição que elas tinham o bebê. Se eu não me engano, era de lado, com as pernas levantadas. E eles achavam que ele achou, no caso, que era a posição, tá? Que lá no outro elas tinham, com os médicos, elas tinham os bebês deitadas. Então essa foi a primeira hipótese dele. Lembra que nessa época eles não tinham muito informação, eles achavam que o sangue menstrual durante a gravidez voltava e vinha para a mama, para o leite. Então era uma época com pouca informação. Então essa era a primeira hipótese dele. E aí o que ele fez? Ele elaborou experimentos controlados. Ele chamou alguns médicos que eram amigos dele, né? Falou assim, vamos começar a fazer os partos agora na mesma posição que faz lá na ala com as enfermeiras, né? E aí os médicos começaram a fazer isso também. Só que ele observou, ele interpretou no final dessa pesquisa, né, desse método, ele observou que não mudou nada. Continuou as mulheres que tinham bebê com os médicos morrendo mais, tendo a febre. Então a hipótese dele foi negada. O que é que ele tinha que fazer? Desistir? Talvez, alguns fariam isso. Mas ele gerou uma nova hipótese, porque aquilo estava incomodando ele. A nova hipótese que ele pensou. Eu acho que é porque os médicos não lavam as mãos. Saem de outras cirurgias, por exemplo, de amputações, de outras cirurgias e vão direto fazer o parto do bebê. Já as enfermeiras não, elas lavam a mão, elas ficam só ali naquele caso e tudo mais. Então ele, de novo, elaborou essa nova hipótese, né? E aí ele pediu aos médicos, amigos dele também, olha, a partir de agora vocês vão lavar a mão entre uma cirurgia e outra, né? Antes de pegar e fazer o parto. E aí, ao observar, ao interpretar os dados, né, que for desse experimento, ele viu que realmente era isso. As mulheres estavam morrendo por sepse, por infecção, porque os médicos faziam outras cirurgias, tá? E sem lavar as mãos, iam e colocavam as mãos na criança, faziam o parto. Então as mães tinham essa infecção e acabavam morrendo. E assim, ele confirmou sua hipótese e foi um grande avanço para a comunidade científica, né? No caso, para saúde pública e saúde em geral. Então, foi bem importante a descoberta dele. Então, esse exemplozinho que eu falei para vocês é basicamente só para vocês entenderem como ocorre o método científico. E para completar, né, complementar essa questão, esse vídeo, todo esse assunto, vamos resolver aqueles exercíciozinhos que eu deixei no material, tá? Desde semana passada. Então, vamos dar uma olhada e responder. Deixa eu só pegar aqui para ler para vocês. Tá aqui. Então, a questão 1 é do IFCE. Deixa
Instituto Federal do Ceará, né, de 2016. E ela fala assim: sobre método científico, é correto afirmar que, letra A, o início de uma pesquisa científica é marcado a partir dos seus primeiros experimentos. Lembra que não, né? Que antes dos experimentos eu tenho que observar um fato. Eu tenho que ter um raciocínio e fazer uma hipótese, tá? Elaborar uma hipótese. Aí é que eu vou começar a testar nos experimentos, nos métodos científicos, tá? Então não é a letra A. Porque ele quer saber o que é correto, tá? E ele fala que o início já começa com os experimentos, e não é bem assim. A gente sabe que os experimentos vêm depois da hipótese, para confirmar ou negar ela. Letra B. Uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno seguido de questionamento. Aí sim. Eu observo, me questiono, né? E aí eu vou gerar uma hipótese. Isso sim tá correto, a letra B. Vamos ler as outras só para descartar, tá? Letra C. A hipótese deve ser formulada após a metodologia, evitando-se testes falsos. Como você vai fazer a metodologia, os experimentos, que são os experimentos, antes de você gerar uma hipótese, antes de você estar se questionando sobre alguma coisa? Então, os experimentos aqui vão validar e confirmar a sua hipótese ou negar. Então, não é a letra C. A letra D. As conclusões que forem tiradas nunca poderão servir de base para novas hipóteses. Falei para vocês que não é bem assim, né? Que quando você publica na comunidade científica, novas hipóteses vão ser geradas ali em cima, aquilo vai evoluir, aquilo vai ser derrubado ou aquilo vai ser complementado, então não está correto. E a letra E, os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por congresso. Não, é uma das formas, mas a maioria das vezes os cientistas publicam em revistas científicas que tenham conceitos bons. Geralmente é isso, tá? Então a resposta da 1 é a letra B. A 2 é da Universidade Estadual do Ceará, 2016. O enunciado discorre da seguinte forma: atente ao seguinte estudo de caso. Um hospital do interior do Ceará, um grupo de pesquisadores pretende investigar o efeito da adição da vitamina C à medicação rotineira para pacientes hipertensos. Partindo da informação existente em literatura de que o ácido ascórbico combinado ao medicamento para hipertensão potencializa esse medicamento. Lembra que eu falei? Eles fizeram uma pesquisa na literatura, nas referências, no que já tinha sobre esse assunto, né? E considerando as etapas do método científico para um experimento relacionado a essa problemática, assinale a opção que não corresponde a uma delas. Então, eles vão te dar várias etapas do método científico e vão perguntar qual dessas etapas não faz parte de uma etapa do método científico, né? Eles vão botar uma falsa ali no meio para vocês dizerem qual é. Então, a letra A, observação. Observação faz parte, sim, é a primeira etapa do método científico. B, formulação da hipótese. Vem logo em seguida, né? C, realização da dedução. Vem logo em seguida. Se eu faço uma hipótese, eu já vou deduzir o que eu vou esperar, né? E aí eu vou ver se o método, se o experimento vai ou não confirmar aquilo. Mas né, eu já tenho na dedução, eu já faço o que eu espero. Eu já penso o que eu acho que vai vir do resultado. Quais são os resultados? Eu posso quebrar a cara ou eu posso confirmar isso, mas eu já deduzo o que eu quero, o que vai acontecer no experimento, tá? Então, só sobrou a letra D. Uso do senso comum para discussões e conclusões. O senso comum é o que a gente tem que passar longe na ciência, tá? Na experimentação. A gente tá justamente tentando fazer coisas, né? Para criar teorias e leis para sair do senso comum. O senso comum é aquilo que todo mundo acredita que ocorre, tá? Sem comprovação científica, só pelo eu acho, tá? Então, questão 3 é da UERN, tá? 2013, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, lá da minha terrinha. Só falta 2, tá? Essa é a penúltima. A questão fala o seguinte: a metodologia científica está presente em todas as áreas do conhecimento, objetivando solucionar problemas do mundo real, assim como novas descobertas, através dos resultados metodicamente sistematizados, confiáveis e verificáveis. Acerca dos objetivos e conceitos epigrafados anteriormente, é incorreto afirmar que
Então, ele quer que tá errado, tá? Letra A. A hipótese, quando confirmada por grande número de experimentações, é conhecida como teoria, embora nunca seja considerada uma verdade absoluta. Sim, depois que eu faço vários experimentos e eu confirmo a minha hipótese, ela vira uma teoria. Expliquei para vocês. E nunca vai ser uma verdade absoluta, porque a ciência está sempre mudando, tá? Letra B. Após realizar a dedução, não são necessárias novas observações ou experimentações, permitindo que se tirem, a partir desta dedução, uma conclusão sobre o assunto. Após realizar a dedução, não são necessárias novas observações ou experimentações. É completamente o contrário. Nós precisamos fazer experimentações, novas deduções, se a experimentação der errado, novas hipóteses. Então, a letra B é a letra que está errada, tá? Vamos ler a C e a D só para desencargo de consciência, tá? Letra C. Um aspecto importante da ciência é que os conhecimentos científicos mudam sempre. E com base nestes conhecimentos, novas teorias são formuladas, substituindo muitas vezes outras aceitas anteriormente. Claro, gente, sempre muda. A gente acha que é uma coisa, depois acha que é outra, e aí a gente confirma que é outra. Lembra daquela antiga discussão? Ah, o ovo faz mal à saúde. Não, o ovo faz bem à saúde. Não, o ovo faz mal. Toda hora muda, né? Então a ciência vai sempre mudando. E a letra D. Ao formularem uma hipótese, os cientistas buscam reunir várias informações disponíveis sobre o assunto. Uma vez levantada a hipótese, ocorre a dedução, prevendo o que pode acontecer se a hipótese for verdadeira. Sim, eu deduzo o que pode acontecer se a minha hipótese for verdadeira, e aí eu faço o experimento para confirmar ou negar isso. Se confirmar, eu publico. Se negar, eu crio uma nova hipótese, tá? E uma nova dedução. Questão 4, por último, do Instituto Federal do Ceará, 2016. A primeira etapa do método científico consiste em... Essa aqui eu não vou nem ler as outras. Já falei diversas vezes. Efetuar observações. Então, primeiro eu faço uma observação. Primeiro eu me incomodo, faço um questionamento sobre algum fato que eu vejo. E aí, depois é que eu começo a fazer o quê? Eu vou buscar na literatura o que é que eu acho sobre isso. Eu vou levantar uma hipótese, eu vou fazer uma dedução do que é que eu acho que eu vou encontrar, eu vou fazer experimentos para negar ou confirmar minha hipótese, e aí eu vou analisar os resultados, interpretá-los, e aí se minha hipótese for confirmada, eu vou publicar, né, numa revista científica, no congresso, para que isso seja muito experimentado e vire uma teoria, e possivelmente uma lei, para que isso seja válido na comunidade científica. Se minha hipótese for negada pela análise, pela interpretação dos resultados dos experimentos, eu vou lá e realizo uma nova hipótese. Então, isso é um método científico. Então, tudo começa com a observação de um fato ou um fenômeno, que nesse caso está na letra B. Então, hoje era só isso, tá? Eu falei que seria bem rápido, bem simples. Então, a próxima semana, tanto o material da terça, que é de carboidrato, quanto da quinta, que é lipídio, já vai estar hoje aqui no link, tá? Que tá aí na descrição. Então vão, façam. Lembra que o meu Instagram, o meu direct, tá sempre aberto para receber dúvidas, tá? E eu vou começar a postar enquetes lá, né? Para vocês testarem seus conhecimentos, né? A partir de hoje. Sempre depois do vídeo vai ter as enquetes e a divulgação do material, tá? Então é isso. Um beijo e até a próxima.